a todos. Já quero agradecer a todos que vão entrar, assistir essa live, a todos que vão assistir pela rede social. A live que hoje irei fazer é ainda na igreja em Jerusalém, é a lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um e que a gente venha aprender um pouco mais do seu Evangelho. Oremos para começar essa lição. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma essa lição em tuas mãos, faça sua vontade e seu querer, não permita que nenhum mal nos aconteça, nos dê a sua orientação para aprendermos mais do seu Evangelho. No nome santo de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá para a primeira parte da lição, que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos lá para a leitura bíblica em classe, que diz Atos 4, do 24 ao 31. E ouvindo ele isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios, e os povos pensam em coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor, e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho, Jesus, que tu ungiste, e ajuntaram não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado, que se havia de fazer, Agora, pois, ó Senhor, olha para a sua ameaça e concede aos teus servos que fale com toda a ousadia e tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígio pelo nome de teu santo Filho, Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. A introdução vai dizer: nesta lição veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta a partir do capítulo 4, 24, 31, do livro de Atos dos Apóstolos. Encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém: a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação. 1 Pedro 4,12. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito. Por causa do Evangelho, ela renuncia seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca, uma igreja cheia do Espírito Santo, é a sua capacidade de orar com poder e por isso impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e por isso se torna relevante para o mundo. Amém. A primeira parte dessa lição, o ponto 1, o primeiro tópico vai dizer: uma igreja perseverante. 1.1 diz: suporta o sofrimento. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos. Atos 4.3. Posteriormente ameaçado por pregarem o nome de Jesus. Atos 4.17. Foi dito a eles que não falasse nem ensinasse no nome do Senhor. Atos 4.18. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la.
Eles suportariam tudo por amor de Jesus. Agiam com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. Atos 4:8. O tempo verbal do grego, usado no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo que já havia sido batizado no Espírito Santo, no Pentecostes, em Atos 2:4, foi revestido novamente do poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito suporta as provações e o sofrimento. Aqui está dizendo que todo aquele que já é batizado no Espírito Santo, por mais que passe por lutas, por mais que passe por provações, ele suporta ele suporta as tentações, as lutas que o inimigo vão trazer na sua vida, as lutas que o inimigo vai tentar fazer você parar de pregar o evangelho. Então, eles pregaram, foram presos, foram açoitados, foram ameaçados por estar pregando a palavra de Deus. Só que naquele momento, eles não pararam de pregar, porque eles sabiam que mais válido é pregar a palavra de Deus do que deixá-la de pregar. Por ele estar cheio do Espírito Santo, eles não se acovardaram, eles continuaram pregando, mesmo com as circunstâncias que vieram contra ele, as ameaças, as perseguições, porque as adversidades da vida, elas vão vir para aqueles que pregam a palavra do Senhor. Mas nós temos que ser fortes e corajosos, porque saber que maior é o que está conosco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o poder do Espírito Santo que está nos revestindo, que vai nos fazer perceber que maior é aquele que está conosco, que é o nosso Pai, o nosso Deus, é Ele que a gente vai obedecer, pregando a sua palavra, anunciando o seu evangelho, e nós nunca devemos parar de anunciá-lo. O ponto 2 dessa lição: não negocia seus valores. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos e deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Atos 4:19. Em outras palavras, os apóstolos afirmam que não negociam a sua fé, não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles não inegociáveis. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e prática que afrontam as Escrituras. Muitas pessoas estão perdendo a sua fé e estão aceitando as práticas que afrontam a palavra de Deus. E nós não podemos permitir que isso entre dentro da casa do Senhor. Estão pessoas passando as mãos na cabeça daqueles que estão cometendo erros, trazendo coisas que não eram para trazer para dentro da casa do Senhor, trazendo heresias. E isso nós não podemos permitir, porque quando nós perdemos a fé, perdemos a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos enxergar que aquilo de errado que está entrando dentro da igreja é uma heresia, é um pecado. Então nós temos que estar sempre em busca do Espírito Santo, para que ele nos revista com poder e que a gente possa identificar aquilo de errado, as heresias que estão entrando dentro da casa de Deus, para que a gente não possa cair em tentações e não cair, e aí aquele lugar, a casa do Senhor, venha desmoronar, que a gente não venha fazer as mesmas coisas que os religiosos da época de Jesus estavam fazendo, já tinham perdido a presença de Deus, mas hoje estamos aqui para que todos os dias, ao buscarmos ao Senhor, nós buscamos a sua presença, e a sua presença nos faz identificar o que é certo e o que é errado. Não deixe que as coisas
erradas, as coisas vãs, as heresias, o pecado do mundo vem entrar dentro da igreja. Porque quando nós permitimos, nós começamos a deixar a vida, a igreja agir de qualquer maneira, o pecado entra dentro da casa. E o que acontece? A casa cai, porque todos ali irão pecar. Então vamos prestar bastante atenção para que a gente não permita que essas heresias e essas coisas erradas entrem dentro da casa do Senhor. O ponto 3 vai falar: está convicta de sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Atos 4:20. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam sua obra. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviram e viam os sinais que Filipe fazia. Atos 8:6. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto, enquanto na terra muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito Santo não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Romanos 15:18-19. Jesus foi poderoso, santo em palavra, quanto em obras. Lucas 24:19. Toda a igreja cheia do Espírito Santo faz manifestar o poder de Deus, faz que as pessoas enxerguem a Deus nas obras que são feitas naquele lugar. Uma igreja cheia do Espírito Santo faz com que as pessoas enxerguem Deus nas ações, não só ouvem falar de Deus, mas veem as suas ações naquele lugar, através de cura, através de libertação, através de palavras que são lidas dentro da palavra de Deus, não, através de falar e pregar o que está escrito na Bíblia. Uma igreja cheia do Espírito Santo não tem achismo, não tem o achismo porque eu acho que é isso. Não, tem a palavra verdadeira, tem a palavra lida e dita, a palavra que vem da própria Bíblia e a palavra que vem explicada da palavra de Deus. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo não vai pregar heresia. Uma igreja do Espírito Santo não vai ser conivente com o pecado, mas sim com a palavra do Senhor e pregar a verdade. Amém? Amém. Hoje termina essa primeira parte dessa lição. Amanhã viremos com a segunda parte. Quero agradecer a todos que aqui estiveram e desejar um ótimo dia para cada um de vós. Que o Espírito Santo de Deus continue tomando a vida de cada um. Que o Espírito Santo fale ao coração de cada um de vós. Tudo que o Senhor quer é que o Espírito Santo tome a frente de tudo na sua vida. Coloque sua vida nas mãos do Senhor e tudo Ele fará. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por tudo, pedir que o Senhor tome a minha vida em tuas mãos, faça sua vontade e seu querer, tome a vida de cada um que assistiu essa aula, que cada um de nós venhamos aprender cada vez mais de ti e hoje venhamos meditar nessa palavra e nesse estudo, que o Senhor fale conosco e que a gente se torne cada vez mais uma pessoa boa e uma pessoa verdadeira na tua palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Que o Espírito Santo tome a vida de cada um de vós. Nessa manhã, em nome de Jesus. Amém